Ela tem muito a ver com a autoridade paterna, então esse livro faz muito sentido. Ó, o Tom Jerry fez uma pergunta aqui bacana. O Tom Jerry está sempre aqui na live com a gente. O Tom Jerry é membro, não é? Salve, três irmãos! Vou visitar vocês. Valeu! Aproveitando o tema, o que esperar do próximo Papa? Que legado que Francisco deixa para nossa Igreja Católica? Digo isso no âmbito espiritual e geopolítico. Rubão 2026. Quer falar alguma coisa, André? Depois o Miorim fala sobre isso. O que esperar do próximo Papa? A Igreja deve eleger um Papa mais conservador. Eu acredito muito que deve ser o africano, até pela postura que a Igreja vem tomando. Se a gente for fazer uma leitura na história da humanidade, a gente vai passar por períodos cíclicos. Então nós tínhamos ali um João Paulo II, que era centro, mais moderado. Depois nós tivemos um Ratzinger, que aí vinha uma coisa mais rígida. Depois tivemos um Francisco. Agora a tendência é ir de novo por essa ala mais moderada, mais de direita, uma tendência mais que vem nascendo, renascendo muito aí na igreja, com movimentos nesse sentido. Eu acredito muito que deve-se vir aí um Papa mais conservador, que vai defender esses movimentos atuais da igreja que vem surgindo, voltando com hábitos antigos, enfim, alguma coisa nessa leitura. Provocar o Miorim aqui, o Miorim acredita muito no conclave como uma escolha do Espírito Santo. Eu acredito muito que é uma escolha extremamente política, geopolítica. Existe toda a questão eu vou falar no sentido muito, não entendam mal, mas a encenação da questão do Espírito Santo, de tudo que mobiliza assim, ali. Claro que é um ambiente espiritual, é um ambiente de oração, é um ambiente onde o Espírito Santo está presente, mas essa decisão é muito humana do que vai acontecer ali. A gente percebe isso, inclusive, pelos movimentos que foram vindo anterior à eleição do novo Papa. Então, a gente percebe toda essa determinação aí que é muito baseado numa escolha política, histórica, contemporânea. Então, eu tenho muito essa perspectiva que deve vir aí um Papa mais conservador. Eu acho exatamente o que a André falou em relação ao Espírito Santo. Eu acredito que não é uma escolha de homens, é uma escolha do Espírito Santo. E por ser uma escolha do Espírito Santo, é um pouco cega ao que nós consideramos ali como a tendência política da igreja. Virá o que tiver que vir, e o que tiver que vir será o melhor para a igreja. Eu acredito. Vocês viram que esse Papa tem uma teoria, talvez alguma citação, que ele seria o último dos papas, e agora a gente vai ter tipo pelo amor de Deus, o pessoal acredita que a rainha da Babilônia seria a igreja católica, por isso eles fazem, pelo amor de Deus. Tem muita teoria, né, que fala sobre isso. Que papinho bobo. Não, pô, eu tô... Nossa, velho. Então tá. É engraçado esse negócio assim, né, porque igual a Andréia fala, que pode ser que venha um papa conservador, porque o último não era tão conservador. E aí também eu começo a pensar igual o Miorim, nessa escolha do Espírito Santo. Porque o Papa Francisco, quando ele era cardeal na Argentina, ele tinha uma posição bem conservadora. E ele foi escolhido por isso. Né? E acabou que o papado dele foi totalmente diferente do que ele era quando cardeal na Argentina. Então, assim, ele foi escolhido por um motivo. Eu vou, na conversa mais tarde que a gente vai ter, eu vou mostrar que o Papa não é tão progressista quanto eu tô querendo fazer parecer dele. Tem o Papa, que Deus o tenha, era uma pessoa conservadora em muitas coisas. Então, eu separei uma série de citações aqui do Papa. Inclusive, a gente vai ter outro episódio logo após esse. Com o Frei, né? Com o Frei e o Miorim. O pessoal tá falando que o Miorim comprou uma participação no podcast. Mas eu vou te falar, sobre o que você falou do Papa, pra mim vem pra comprovar muito do que a André falou. Porque aí você entende que se ele fosse realmente uma pessoa só, e aí o Espírito Santo agiria para que ele fosse o escolhido, é uma pessoa. Quando você tá lá, que você tem interesses políticos, aí sim, eu acho que você pode mudar a personalidade. E ele, mesmo sendo um conservador, entrou lá... Mas são 120 pessoas com o Espírito Santo. Você não tá entendendo. Não falou nada. Gente, porque como é político, ele mudou a percepção dele para atender o que a igreja precisava. Você falou e não falou nada. Não você também faz isso toda hora, você só fala alto. Vamos ser bem práticos. É uma escolha do Espírito Santo. Tá, eu quero saber como que isso se dá na prática. Os 120 cardeais vão entrar em transe
Ixi. Porque eu só entendo a partir da leitura do transe. Porque eu quero saber, na prática, uma escolha do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai baixar lá. Nossa. Eles terão sua não vai aparecer inteligência. Por isso que você não Eles virou terão freira, sua né? inteligência. Aí sai fumaça iluminada. branca, fumaça preta, até a fumaça ficar branca. Aí você acredita que a química que faz a fumaça ficar branca e preta é uma ação do Espírito Santo? Gente, nós estamos falando de princípios materiais. Deus não prescinde da nossa inteligência para agir no meio da Terra, aqui na humanidade. Se Deus prescindisse da nossa inteligência, nós seríamos como os animais. Deus nos fez inteligentes, com capacidade de escolha e daí para frente. Então, é pela ação do Espírito Santo. É pela inspiração do Espírito Santo. Mas é pela ação humana. É pela inspiração do Espírito Santo. Mas é pela ação humana. Aí, eu vou pegar uma história lá do século XVII, salvo engano, século XVII, XVIII. Você sabe por que chama conclave? É fechado com chaves. Mas você sabe por que é fechado com chave? Conclave vem do latim conclavis, ou conchaves. Lá em século XVII, XVIII, salvo engano a data, tinha que se fazer a escolha do Papa. E essa escolha já estava demorando mais de 7 meses. O que o povo fez? Trancou os cardeais na Capela Sistina e falaram: vocês só vão sair daí a hora que vocês escolherem o Papa. Porque isso está travando a história, está travando tudo aqui. Então vocês vão ficar trancados, sem nada aí dentro. A hora que vocês resolverem aí e escolherem o Papa, aí a gente solta vocês. Dias depois, o Papa foi escolhido pela ação do Espírito Santo, que demorou 7 meses para o Espírito Santo agir. Calma. Então a palavra 1268, conclave, ela surge... Demorou 2 anos e ninguém Ela fez surge culpar. nessa perspectiva. Uma perspectiva de que estava demorando, e aí a hora que eles são trancados, imediatamente o Espírito Santo agiu. Então o Espírito Santo estava nessa perspectiva. Então, o na Espírito Santo prática... tá em trancar eles. Na prática, vai ser escolhido pelo Espírito Santo. Não vai ser escolhido pelo Espírito Santo. É uma inspiração do Espírito Santo. A fumaça branca e preta também é uma liturgia, uma forma litúrgica de dizer: amemos Papa. A pessoa vê a fumaça branca e entende que o Papa foi escolhido. Mas não é o Espírito Santo que age na fumaça. Ainda está preto, o Espírito Santo está contando. Agora ficou branco, o Espírito Santo está contando outra coisa. Isso é liturgia, sinal, signo. Não, mas a gente não falou de fumaça, né, André? Fumaça tá tudo bem, a gente concorda. Mas ainda assim, o Espírito Santo ele tem uma ação lá dentro. Inspiracional. Dos cardeais ali, Ação não, ele tem uma inspiração. Não, debate aí, cabeleiro. Não. Você tá indo bem. Você tá indo Debate, bem. cabeleiro. Você tá indo por bem, esse vai, lado eu vai. Não vou, não. Vai. Não sou capaz, não. O Miorim pode, se quiser, eles entendem. Você quer que eu ainda... É porque já vai entrar em questão infinitamente. Deixa eu ler outro superchat Lera aqui. O Thomas Hobbs mandou aqui. Então, por que faculdade de medicina e prisão tem perfil demográfico totalmente diferente?